Gente, é o seguinte, hoje estamos então iniciando o segundo dia do nosso mini seminário interno, digamos assim, né, do projeto A Voz dos Pertencentes, que é a tentativa de fazer uma avaliação do projeto e, e poder também ajudar a gente a pensar o futuro do projeto, né, como é que o projeto pode se organizar mais para frente. De início de conversa, quero dizer que eu recebi um WhatsApp hoje da Tuane, e a Tuane está com umas questões pessoais lá, né, que ela pediu para avisar para. No Jamadeira. Desculpa, casa, né, gente? Tuane pediu para avisar que ela não vai poder estar presente na nossa conversa hoje. Eu não sei, na verdade, se ela vai entrar um pouco mais tarde, mas nesse momento, pelo menos, ela não vai poder estar presente. Mas a participação dela sempre foi muito fundamental aqui no projeto. Hoje a gente tem também presente aqui nessa conversa, além das nossas participantes anteriores, assim, né, que acompanharam o projeto todo, Marina, Juliana e Beatriz, a gente está também com a Letícia, né, que é uma professora que a gente convidou. Assim, bom, o Hugo e a Letícia já se conhecem pelo que eu vi ali do cumprimento deles, assim, né? Letícia, a gente convidou para estar acompanhando esse final do projeto agora, com a perspectiva de repente dela pegar o projeto, né, no ano que vem, com a minha ida para fazer o pós-doutorado, graças a Deus. Bom, a Deus não, mas enfim, sei lá, vamos lá. Mas passou no Codifac, como é que fala? Isso. Diretaço. Mas olha, Deus é legal do ponto de vista do Spinoza, né? Deus é a natureza, não é uma pessoa grandona. Esse ponto de vista do Spinoza eu gosto, Hugo, esse eu gosto. Mas gosto das deusas, das santas, das bruxas também, né? Vamos para todo mundo. Eu sou meio ateu, assim, meio não. Bom, eu não quero entrar nesse assunto. Tá Ainda bem que eu estou indo. Um dia você conversa com a minha filha, que aí você vai gostar, que eu também respeito ela também. Perfeito. Eu estou indo, então, assim, a ideia ano que vem é a gente ter outra perspectiva para o projeto, né? Fizemos uma conversa na semana passada com as pessoas que a gente fez a entrevista do áudio documentário, e acho que a melhor. Deus te acompanhe. Olha só, Marina. Tá. E semana passada, a gente teve uma conversa com todas as pessoas que fizeram parte, todas, não ficou faltando uma pessoa, mas as pessoas que a gente entrevistou para realizar o áudio documentário. Como eu estava dizendo aqui para o Hugo antes de começar, foi muito bacana, muito interessante, porque algumas das pessoas se conheciam, mas outras pessoas não se conheciam. Então, as pessoas que participaram do projeto como um todo, era a primeira vez que a gente estava olhando umas para as outras. Alguns dos entrevistados não se conheciam, e eu mesmo não conhecia, quer dizer, eu conhecia todos os entrevistados porque eu tinha visto as entrevistas, mas eles não me conheciam. Então foi muito bacana a conversa de alguma maneira lá e tal, e hoje a ideia é a gente conversar um pouco com o Hugo Guarilha, que é o nosso, o Guarilha faz parte da ProEx, né, e tá de férias, inclusive, e gentilmente aceitou participar da nossa conversa aqui ainda durante as férias dele, para a gente realizar uma avaliação, um pouco dessa avaliação com relação ao projeto A Voz dos Pertencentes. Para nós, para o projeto que a gente apresentou para o ProEx originalmente, que era a Escola de Teatro Político e Popular, a gente tinha uma programação muito idealizada sobre o que a gente deveria fazer, né, de ação extensionista. Nós entendíamos que nós tínhamos que fazer teatro, então, partir dessa ideia que a gente sabe o que é teatro, da presença corporal, de olhar olho no olho, de estar fazendo exercícios que envolvem a totalidade do ser, né, o físico, o intuitivo, o intelectual, e tínhamos a convicção da necessidade de nos aproximarmos das comunidades periféricas de Ouro Preto,
né? No DEARTE, todos nós convivemos lá no DEARTE, sabemos o tanto que se fala no DEARTE sobre essa coisa da gente fazer teatro para nós mesmos. Não é uma característica só do DEARTE, a verdade é que o teatro, em muitos lugares do país e até fora do país, o teatro é feito para as pessoas que fazem teatro. Mas existe também no meio do teatro essa preocupação, essa discussão sobre a necessidade da gente alcançar outros públicos, da gente conversar com outras pessoas e da gente sair, de certa maneira, da bolha do teatro, né? A gente botar o teatro para conversar com o povo, com a população, com outros segmentos da sociedade. E esse projeto tinha muito essa visão, né, sobre a necessidade da gente encontrar uma parte de Ouro Preto real, a parte de Ouro Preto que a gente às vezes não tem contato na bauxita, a parte de Ouro Preto que a gente não tem contato no centro de Ouro Preto, a não ser sabendo que existem milhares de trabalhadores que frequentam esses espaços, mas que não são de lá, não moram lá e têm suas vidas ligadas a outros espaços, outros locais da cidade, particularmente a periferia. A gente tinha essa convicção, no momento em que o projeto começou a acontecer, a gente teve o enfrentamento com a pandemia se mostrou como uma realidade muito forte. Eu devo confessar a minha inocência, que eu lembro quando eu estava iniciando a conversa de criar esse projeto, ainda nem tinha apresentado para a ProEx, eu estava conversando com esse projeto, eu conversava muito com a professora Karina, da UFSJ, que organizou um projeto muito parecido com esse lá na UFSJ, e a gente conversava e eu falava para a Karina assim, não, a gente vai fazer o primeiro semestre teórico, o segundo semestre vai ser totalmente prático. Ela falava assim, você acha que a gente vai estar vacinado? Eu falava, eu tinha absoluta certeza que a pandemia já teria acabado no segundo semestre. Então, isso era porque eu estava empolgado, porque a vacinação estava começando na Europa, né? E eu confesso que foi um ledo engano da minha parte, obviamente que não demorou muito para eu perceber que eu estava muito enganado com isso. Então, a gente enfrentou o impacto da pandemia, a percepção de que nós não iríamos, de maneira nenhuma, conseguir executar o plano original, que era realizar essas oficinas com as comunidades, e a gente estava se sentindo um pouco perdido quando apareceu na nossa frente a Mostra Multi. Mostra Multi como uma proposta das mais bacanas, que era exatamente tinha essa proposta de você furar as bolhas, né? Então tinha a pergunta da mostra, em que bolha você vive, né? Então essa meio que casou com essa nossa perspectiva desse entendimento da necessidade de alcançar outros lugares, outros públicos. Fizemos um projeto para apresentar para a Mostra Multi, que era uma espécie de uma adaptação, ou a gente poderia chamar uma ação dentro do projeto da ProEx apresentado e aprovado no edital mesmo da ProEx, e esse projeto foi elaborado praticamente todo pelas pessoas que já estavam fazendo parte do projeto, a Marina, Juliana, Beatriz, o pessoal Tuane, Emerson, foram as pessoas realmente que trabalharam na elaboração do projeto da Mostra Multi. E foi muito gratificante, porque eu acho que mostrou um rumo para a gente. Eu acho que a gente teria ficado extremamente perdido. A gente estaria batendo cabeça, provavelmente, até agora, sobre o que realizar, o que fazer, como sair da situação de querer fazer teatro e tentar fazer contato com a periferia de Ouro Preto sem conseguir. Então, a Mostra Multi para a gente foi muito importante. Muito mesmo, assim. Ela apontou para a gente para onde a gente deveria ir. Podemos aqui, depois que iniciar a nossa conversa, falar um pouco mais sobre a importância que teve a Mostra Multi para cada um de nós aqui. A intenção é um pouco a gente ouvir o Hugo, uma avaliação, Hugo, que você possa ter do nosso projeto, entendeu? Tipo, eu sei que pode ser uma pergunta muito ampla, mas é um pouco a gente tentar compreender dentro do seu conhecimento que você teve na Mostra Multi, que você foi um dos organizadores da Mostra Multi e foi a pessoa com que a gente teve um contato direto muito próximo durante a Mostra Multi,
Mas diante dos outros projetos que tiveram, né, quais são os pontos positivos do nosso projeto? O que a gente pode melhorar? Enfim, é um pouco essa conversa que a gente gostaria de ter contigo, né? E acho que talvez seja o caso de abrir de uma maneira ampla, mesmo fazendo essa pergunta para ti. E nós que estamos aqui do lado do projeto, Letícia, Juliana, Marina, Beatriz e eu, a gente possa fazer outras perguntas complementares para você. É um pouco essa ideia que a gente tem aqui do bate-papo com você, entendeu? Acho que eu falei já por uns 10 minutos. E é isso, assim. Se vocês, obviamente, que fazem parte do projeto, quiserem falar alguma coisa antes do Hugo, acho também fiquem à vontade, mas não sei se talvez seja o caso do Hugo falar primeiro e a gente perguntar depois, assim, não sei. A gente não combinou antes, né? A gente devia ter combinado, mas enfim. Mas vamos fazer assim, então vamos ouvir o Hugo e depois a gente complementa conversando com ele. Então, gente, boa noite. Boa noite, Juliana, Ernesto, Beatriz e Letícia. Letícia, eu acho que é uma responsabilidade muito grande pegar o projeto para o ano que vem. Acho que você vai fazer um bom trabalho. Mas, assim, é uma responsabilidade porque eu acho que é um projeto muito importante, né? Pelo que o Ernesto falou, do teatro ganhar a comunidade, e ao mesmo tempo, não é só do teatro, né? Tem uma imagem da UFOP chegando nas comunidades, né? Eu acho que isso é algo que a sociedade local aqui de Ouro Preto, de Mariana, esperam da universidade e que muitas vezes acontecem muitos obstáculos nos caminhos, né, para ter esse alcance efetivo da universidade na sociedade. Então, assim, eu acho complexo, né, falar qual que é a sua avaliação do projeto, assim, é muita, né, mas eu acho que a gente conversando assim, a gente vai se ajustando. Eu vou primeiro falar o que eu entendi desse viés aí. Estou abordando primeiro esse viés, né, da relação com a sociedade local. Eu conheci o projeto pela Mostra Multi. Eu não tinha lido o projeto antes, então e não tinha dialogado com vocês antes também, né? Porque o que aconteceu? A gente lançou o edital da Mostra Multi, foi em março, foi no final, o último dia de março, foi em abril, né? Eu acho que e recebemos propostas até o final de maio. Não foi isso? Eu acho que foi. Ou então, assim, até o início de maio, e depois a gente abriu por mais um mês, teve um negócio desse daí, teve uma prorrogação e teve a avaliação por pessoas de fora da UFOP, né? Toda a avaliação dessa primeira leva foi feita fora. E aí, nesse momento aí que eu li o projeto, aí chegou, eu fui lendo, né? À medida que ia chegando, eu ia lendo, e aí eu fiquei encantado com o projeto. Olha que projeto bacana, assim, eu acho que... E na época vocês estavam fazendo uma discussão que me pegou, assim, que me iludiu, né? Que vocês estavam querendo fazer... buscar a conversa com quem não tinha acesso à rede, né? Tinha esse jogo. Aí eu falei, putz, olha só, que bacana, putz, pode falar, que tá gravando, mas não tem problema, né? Aí eu falei, olha que bacana, porque tem uma relação com outro projeto que tá justamente trabalhando, que foi a bolha, né? O do pessoal, eu esqueci o nome. Vocês fizeram, a gente fez aquele encontro, o que era também de podcast e que o pessoal para além da bolha. Para além da bolha, que foi muita bolha. Aí porque eu acho que é uma corruptela mas enfim, Aí eu falei, olha, e isso é muito legal, porque vocês estão trabalhando numa perspectiva e que já é a minha, né? E que já é o meu trabalho também, que eu já tenho um envolvimento com o trabalho dos contextos digitais. A gente
ativismo hacker e movimento de software livre já é algo, é onde eu milito, né? É o meu lugar de trabalho junto aos movimentos sociais. E aí, e essa questão ela é fundamental, né? Assim, as políticas públicas estão sendo online. Cada vez mais as políticas públicas estão sendo digitais, né? O acesso está sendo feito por meios digitais. E existe uma parcela da população, né? O IBGE mostra, existem pesquisas lá do NICBR e tal, tem muitas pesquisas que mostram que não é 100% da população que tem acesso. E quando tem, muita gente tem acesso precário Então, assim, a princípio, eu tinha essa imagem, né? E aí o projeto mudou, mas é claro que ele mudou, porque ele se desenvolveu ao longo do caminho, né? E eu acho que isso é um ponto positivo, na verdade. Eu acho que manter um projeto da forma como ele escreve, e quando você chega na execução, você encontra desafios, né? Desafios de executar. E eu acho que esse acesso a essas pessoas, a gente conversou na primeira reunião, lembra? E eu falei, olha, isso daí é um ponto positivo, mas é uma questão difícil demais, porque você vai ter que ter um encontro presencial com uma quantidade de pessoas que numa situação de pandemia, né? E numa situação de risco para todo mundo, que não é só o risco do Covid, né? Tem outros riscos envolvidos quando você chega na comunidade, né? Tanto para o pessoal, para os estudantes, como para a própria comunidade. Assim, eu lembro direitinho dessa conversa, né? Foi uma coisa assim. Os estudantes que vêm de fora, muitas vezes não são necessariamente moradores de Ouro Preto, né? Eu acho que poucos são, né? Enfim, tem uma imagem da realidade que as pessoas vivem nas comunidades, e as comunidades também têm uma imagem dos estudantes. Então, esse encontro ele é negociado. É uma negociação que é feita, difícil, é uma negociação que demanda tempo, que demanda muitos encontros, demanda cuidado, eu quero falar, sutilezas, né? Demanda a percepção das sutilezas de cada um dos lados, uma troca de expectativas ali, e são expectativas que necessariamente, em algum momento, vai ter frustração para todos os lados, enfim. E fazer isso durante uma pandemia é algo complicado, né? É mais difícil, eu acho que, assim, que foi uma decisão muito correta de vocês selecionarem determinadas pessoas, poucas pessoas, e fazer um trabalho em profundidade com essas pessoas, né? Então, eu acho que isso daí é algo que eu avalio, assim, que mostra que foi um processo efetivo de reflexão contínua. Porque quando não há esse processo de reflexão, quando a pessoa segue lá o que foi escrito, preciso fazer o que foi escrito, preciso fazer o que foi escrito, ela perde o bonde, né? As coisas acontecem e ela não consegue perceber o que está acontecendo, porque ela está fixada em executar um trabalho metódico ali que seja bem feito, né, no esquadro. Mas eu acredito que a vida não é assim, né? Eu acho que e o desenvolvimento do conhecimento não é assim. Então, esse processo aí de reformulação constante, né, a ideia da criação do jogo, né, eu não lembro se foi a Juliana ou se foi a Tuane que deu. Eu lembro que na época lá a gente conversou e vocês falaram assim. Enfim, de qualquer forma, foi uma das estudantes envolvidas, né? Vamos jogar com o texto que a gente tem. Foi, Tuane? Vamos jogar com o texto. A ideia original foi a Tuane que deu. E isso, assim, é a possibilidade de ter a solução. E quando você escapole do projeto escrito, você tem oportunidade de fazer esse tipo de experiência, né? Então, eu acho que isso é algo fundamental
que muitos projetos não têm esse luxo, né, eu acho que tem que ter maturidade para fazer. Aliás, tem que ter um amadurecimento ao longo do tempo para ter condição de fazer isso, né? Não é qualquer projeto que consegue fazer. Então, isso daí, eu acho que assim, teve um impacto positivo na formação dos estudantes que puderam experimentar um processo de fato, mesmo um processo num momento de pandemia, que eu acho que assim, para as artes cênicas é um é algo que é mais sofrido do que outros cursos, talvez, porque depende do corpo, né? As artes cênicas, assim, vocês trabalham o tempo inteiro com a presença, com a experimentação, com um diálogo que não dá para fazer pela webcam, né? Eu acho que tem que mostrar, discutir o que está sendo. Iluminação, por exemplo, assim, áudio, vocês têm que ter a mesma experiência, né? Tem que estar junto para. Quer dizer, cada tela é calibrada de um jeito, né? Às vezes a pessoa está no celular, está numa dimensão diferente. A Juliana está no celular agora, né? Eu estou no notebook. Então a gente tem percepções diferentes da tela. E a calibragem da luz, das cores, é tudo diferente, né? E eu acho que vocês sofreram muito, mas ainda assim, nessa perspectiva da possibilidade de amadurecimento do estudante, eu acho que foi muito positivo, né? Então, assim, por esse ponto de vista. Eu comecei falando de um aspecto, mas eu não falei do aspecto que eu comecei, que foi de chegar na sociedade, né? Mas, enfim, aí eu já abordei esse ponto que era algo que estava anotado aqui para eu falar. E aí, me impressionou o fato de vocês terem feito contato com a entidade que eu mais respeito aqui dentro de Ouro Preto, assim, de modo geral, é o respeito à luta da FAMOP, né? E vocês chegaram na sociedade, chegaram nas comunidades fazendo primeiro uma mediação com a FAMOP. Eu acho que isso daí foi algo correto. Primeiro, porque a FAMOP são pessoas que Gramsci teria muito orgulho, assim, são intelectuais muitas vezes orgânicos, né? São intelectuais de cada bairro de Ouro Preto, tem uma representação lá, então assim, você tem a representação aqui do Morro São Sebastião, você tem a representação do Piedade, você tem a representação da Bauxita, da Vila Operária, que o próprio Luizão, né, que é o representante da Vila Operária, é o representante, e você tem uma discussão de muito alto nível, da política local sendo feita na FAMOP. Então, vocês chegaram na sociedade por meio da FAMOP, é algo que eu acho que, assim, é diferente de outros projetos de extensão. Você chega e se anuncia, você tenta chegar na comunidade. Muitos projetos de extensão fazem isso, né? O que eu tenho para oferecer, eles determinam o que eles têm para oferecer. Assim, vou fazer. Minha contribuição para a sociedade é essa. Agora, será que a sociedade está interessada na sua contribuição? Sabe, nisso que você determinou que é a sua contribuição? Né? Eu acho que toca na mesma questão que eu estava falando antes, do projeto, sabe? Do projeto enquadrado. Porque não é assim, sabe? É um diálogo. O que o Paulo Freire é uma das diretrizes da extensão é dialogicidade. Dialogicidade não é um diálogo. Dialogicidade é um aprendizado mútuo, constante, né? Um com o outro, assim. E você poder ajustar o que vai ser feito e construir em conjunto, né? Oferecer. Vocês não deram voz à comunidade. A comunidade tem voz, né? Vocês chegaram, inclusive, por meio dessa voz que as comunidades têm, que é a FAMOP. Né? Então, ninguém deu voz para a comunidade. Foi uma relação mútua de interesses ali, de expectativas, de vivência, de ludicidade.
né? Eu acho que as pessoas gostaram de falar das memórias, gostaram de dar a opinião. Eu conheço a Marilda adora, conheço o Douglas também. Douglas é um amigo, né? Uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande por ele. Também pela Marilda, que são os dois que eu conheço, né? Não conheço. E então é isso, assim, eu acho que por esses, analisando primeiro esses dois aspectos, né, do que eu vi, né, do que eu percebi da possibilidade de amadurecimento dos estudantes, né, eu acho que foi um projeto bem sucedido nesse ponto, né, e o outro aspecto, que é do alcance à sociedade de uma forma respeitosa, né, que é importante, assim, de fazer um trabalho que eles deram um material para vocês e no sentido da troca. Assim. Então, eu acho que, nesse sentido, assim, vocês tiveram sucesso também em alcançar a comunidade de uma forma bacana, assim, de uma forma respeitosa e com muita substância, assim, com muito vocês extraíram ali, conseguiram extrair relatos e foram relatos longos, né? Mas então também depois teve um outro processo técnico que foi do jogo, né? Será que o Galo ganhou? Tô achando que tá rolando aí. E aí e esse processo no vídeo a gente chama de diegese, né? Que é a reconstrução, né? Eu não sei se no áudio documentário também chama diegese. De montagem, né? Processo de montagem, eu acho que vocês conseguiram selecionar de uma forma bem bacana. Por fim, assim, eu já acompanho o coletivo do Teatro do Tumulto, né? Então, quer dizer, o coletivo do teatro, quer dizer, eu acompanho o trabalho do Ernesto, né? Eu já tinha visto que esse processo de aprendizagem, já tinha visto em outros momentos ali, né, em outros espetáculos do Teatro do Tumulto. Eu acho assim, que é algo fundamental para os estudantes de arte cênica, pelo processo que eu vejo, né, que arte cênica uma dinâmica de aprendizagem diferente, música é outra, né, engenharia de produção é outra. Mas, enfim, dentro das artes cênicas eu vejo assim, que os estudantes entram crus num projeto e tem um projeto de criação, né? De criação de espetáculo, por mais difícil que seja, a execução, tudo. Mas, assim, amadurecem como artistas, assim, por participarem desse projeto, né? De algum projeto. E eu via isso no Teatro do Tumulto. É interessante, eu via a pessoa entrando no primeiro período, e em algum, quer dizer, tem mais contato com o pessoal a partir do segundo, né? Mas aí eu vi assim, às vezes tem apresentação de cena e tudo, e aí eu via como eu tenho na cabeça quais são os estudantes assim que eu tô pensando. Eu não sei os nomes, né? Mas eu sei as figuras assim. Eu sei exatamente em quem eu estou pensando. Até uma menina que participou da Mostra Multi do ano passado. A Isabela Feria, provavelmente. Essa é fantástica. Ela Jaqueline, talvez. Talvez. Assim, e elas fizeram. Essa menina que eu estou falando fez um poema em vídeo fantástico, mas eu lembro dela naquele espetáculo do Teatro do Tumulto, que vocês fizeram a projeção ao vivo, que, aliás, né, muitos, mas da Balaiada. Não foi da Balaiada? Foi o. Sim, da Balaiada. Foi Nossa, gente. O título do espetáculo fugiu também. Não, o espetáculo chamava-se Estopim. Estopim. Mas, enfim, e aí, assim, a gente vê o desenvolvimento, né? E eu acho que, assim, por mais que tenha tido prejuízo do digital, né, nesse intermédio, eu vi que teve também, né? Que teve
a participação no projeto proporcionou um amadurecimento dos estudantes enquanto artistas. Eu acho isso legal, eu acho isso fundamental, né? E sobretudo, essa desobediência. A gente tem que ter essa noção, né? A gente precisa ter a liberdade a gente que eu digo é o meu lado aqui, a pró-reitoria, né? A instância mais acadêmica, burocrática, assim. A gente tem que ter essa dimensão, a gente tem que visar esse amadurecimento do estudante e o impacto na sociedade, sobretudo. Né? E eu acho que foi bem sucedido nessas questões. Falei muito também, né? Você parou de falar 19 e 20, eu acho que eu falei 20 minutos. Muita coisa. Desculpa, gente. Como eu falei lá no início, tá aí, Juliana, Letícia, se vocês quiserem fazer questões para o Hugo ou fazer comentários em cima do que ele falou, tá aí. Por enquanto não, Ernesto. Primeiro é um prazer ouvir, ver um pouco da trajetória. Já li semana passada já os materiais, né? Estou me familiarizando, né? Eu acho que a proposta e esses pontos eu fui anotando que o Hugo foi colocando. Também com o material e os vídeos, não consegui os vídeos ver todos, né? Mas que o Ernesto me traz, eu acho um projeto inovador, super, né? Necessaríssimo, né? Essa questão aí da relação com a comunidade é uma questão para todos nós, né? Seja artista, seja da universidade, seja qualquer ser humano que pensa cultura e arte. E eu acho que, nesse sentido, essa grupalidade, esse povo, me interessa trabalhar muito. Né? Eu acho que o Hugo sabe, eu tive um longo período fora, tanto médico quanto fazendo pós-doc também. Eu acho que também trago aí algumas experiências com as mulheres no meu pós-doc, que eu acho que pode ser uma relação que eu quero me aproximar com as memórias, sendo dramaturga também, pensando também em materialidades, né? Na realidade, fiquei muito feliz com o Ernesto, com a confiança, né? E, ao mesmo tempo, conheço aqui um pouco, algumas bolsistas, outras mais. Tuânia participa muito dos meus trabalhos, das minhas aulas, é uma pessoa pensante, então quero conhecer também as meninas, e principalmente também fazer esse trabalho descentralizado com as bolsistas, parceria com você, Hugo, com a comunidade, com essas associações, e com a Tamira, que tem uma relação afetiva, tem uma relação política no trabalho dela de performance muito forte, e eu acho que é uma pessoa que vai somar filosoficamente, performando, né? Ela tem né? Então, assim, na realidade, é uma boa-vinda, é um agradecimento, como diz, uma certa paciência também para que eu possa ir deglutindo aos poucos essas materialidades, esse povo bom, esses resultados, essas narrativas, né? Como diz Hugo, as diegeses. Apesar que na narrativa literária a gente usa muito diegese, o Benjamin também, que eu estava ouvindo na hora que eu peguei a água. Então, é bem interessante pensar, e eu estou junto também, Hugo, né? Como diz, não vai não, fica aí, né? Para que a gente possa, inclusive, ir reaprendendo e retroalimentando. E trago também aqui uma possibilidade, que eu estava conversando um pouco com Tamira, pensando em comunidade, pensando em estratégias de narrativas, de histórias, né, desse momento difícil de saúde, um momento difícil de sobrevivência. Eu tenho trabalhado cada vez mais, eu comentei com a Ernesto, a Tamira acompanha mais com gastronomia, e eu tenho pensado em trazer esses lugares também da relação com o alimento, com essas comunidades, para também propor algumas ações. Então, também estou abrindo alguns lugares transdisciplinares, enfim, de um conhecimento mais horizontal, que seja na arte, mas que seja também outras estratégias também para não ficar tão enraizado, né, no lugar, né, enfim, os bordados, as comidas, as culturas, as danças. Então, né, enfim, tenho pensado aí, Ernesto. Mas é óbvio, você tem um trabalho belíssimo, tanto no Teatro Documentário do Tumulto. Eu acho que é uma passagem, como diz, eu vou segurar aqui, mas eu acho que você vai voltar, inclusive, muito mais embebido de várias questões, né?
E aí, mas eu acho que é um pouco isso mesmo, meu compromisso de trabalhar com Tamira, com o pessoal um ano, para que a gente continue o diálogo e eu volte o bastão para você. Eu acho que para mim é muito tranquilo essas questões, assim. E estou à disposição. Pode falar o que você quiser, né? Se o Hugo também, que eu acho que aprendizagem, como diz o Hugo, né? Maturidade é isso mesmo, é a gente vendo pontos de vista e somando, né, com a possibilidade do que o outro pode me ajudar e aprendendo também com aquilo que eu não sei ou aquilo que eu ainda vou aprender. É um pouco isso, gente. Também falei muito, nem ainda estou tão dentro, mas é um primeiro passo, mesmo a gente tão cheio de coisa ainda nesse final, porque eu vou reorganizar a minha vida justamente para colocar o projeto dentro da minha temporalidade, né? Realmente ainda estou com uma cabeça ainda de algumas coisas que tenho que finalizar. Mas o primeiro degrau, acho que está aí. Também, se as meninas quiserem falar, se o Hugo também quiser sugerir mais coisas, o Ernesto também. Eu acho que é um pouco essa história. Eu ainda não tenho ainda toda a caminhada, mas como diz o Hugo, eu acho que eu, de certo modo, eu tenho que primeiro aprender o terreno, dar uma passeada, caminhar, ter a relação com a comunidade para pensar também as estratégias para não chegar, né? Eu gostei muito das propostas e da avaliação do Hugo nesse sentido, né? O que podemos fazer na caminhada e o que a sociedade quer, não só o que a gente vai vir, né? Cheio, estratégias a gente vai criando, mas o que a gente pode realmente contribuir com as necessidades e os desejos também. Isso. Eu fui ali na minha prateleira ali, eu fui procurar um livro, mas eu não achei. Deve estar lá. Aqui só tem pouco livro, mas tem outra lá. É uma. O pessoal da nutrição fez uma brochurinha, a UFOP publicou, com uma pesquisa sobre a culinária aqui de Ouro Preto, culinária tradicional ótimo. de Ouro Preto. A professora já aposentou, mas ela é uma figurinha genial. Eu vou achar o livro aqui. Mas ele está em PDF também, ele tem em PDF. Não, pode ser também. Eu estou estudando um exatamente de culinária mineira, de pensar nos processos artesanais, estou estudando. Também a história da comida também está sendo bem interessante, pensar lá desde a Idade Média até. Então, algumas coisas têm vindo junto, né? Mas aos poucos, né? Eu acho que também é trocar, é também receber, também como, né? Porque aos poucos, porque na realidade eu estou fazendo alta gastronomia no IGA. Então, na realidade, eu estou num momento que é fazendo assim, corte francês, não sei o quê, pato, enfim. Mas para chegar nesse lugar de como a cozinha pode ser sustentável ligada à ecosofia, enfim. Eu acho que o meu objetivo com o curso é aprender técnica para chegar nesse fim. Entendo. No caso da professora, ela fez um trabalho de história oral. Aí ela recolheu receitas e tem uma historinha de. Mas ela tem um material gravado, enfim. Porque depois, se você puder me passar só o nome dela, eu pesquiso ela. Eu vou ver até se eu acho aqui no site Não, mas tem pressa não. Como diz, a gente vai fuçando agora, graças a Deus, a gente consegue ver as conexões, né? Mas eu acho que a Juliana queria falar também, não sei. As meninas caíram, né? Quem que estava aqui não era a Tuane. Era... Aí, tá vendo? Eu ainda preciso decorar os nomes. Era a Marina que estava. Ela disse que ela não está conseguindo acessar. Juliana, você tá conseguindo falar aí? A Juliana também escreveu. A minha internet está oscilando também. Se ela cair a câmera, mas eu estou ouvindo. E está tendo fogos, e está tendo chuva, o galo está jogando, então está uma... Enfim, qualquer coisa eu estou aqui ouvindo. Gil, você quer falar alguma coisa? Quer sei lá, comentar alguma coisa? Eu queria só comentar com o Hugo que eu achei muito bacana a questão de... gente, eu não sei se está travando para vocês. Todo mundo desapareceu para mim. Vocês estão me escutando? Estamos, está ótimo. O áudio está ótimo. Estamos. Ótimo. Só comentar mesmo a questão do encontro, né? Que o Hugo mediou lá com os dois projetos do Encontro de Saberes, da Mostra Multi, porque é muito legal, né? Fazer essa conexão entre pessoas de outros cursos, entre diferentes pesquisas, só que ao mesmo tempo se
se interligam ali, né? Eu acho que foi um ponto muito bacana da Mostra Multi, que chamou bem, assim, a minha atenção. O que eu queria comentar, assim, sobre a fala que o Hugo fez aí agora, tem dois aspectos que você falou que eu acho muito bacana, assim, né? Primeiro, essa relação com a comunidade mesmo que você falou, e acho que o nosso projeto, ele desde o início, ele teve uma preocupação realmente muito grande com essa relação com a comunidade, né? Desde o projeto apresentado ao ProEx até o projeto apresentado na Mostra Multi mesmo, a Voz dos Pertencentes. A gente tinha na nossa base duas bases de ideias, digamos assim, que fomentavam a gente. O primeiro era essa ideia de teatro e comunidade, que é um campo, digamos assim, uma área do teatro, que tem inclusive na Abrace, né, que é a nossa associação de pesquisa da área de artes cênicas, tem um grupo lá ligado a teatro e comunidade, e é uma prática teatral que existe no planeta, né, no mundo inteiro. Ele tem uma força muito grande na Argentina, por exemplo. Aqui no Brasil, uma série de práticas ligadas ao MST, por exemplo, a maneira como o teatro se organiza dentro do MST e como o MST organiza o teatro, as práticas ligadas ao Augusto Boal, né, e ao teatro do oprimido. E a gente tinha uma grande referência, que era a Márcia Pompeu, era uma professora que faleceu há pouco tempo, não faz muito tempo, mas também acho que não faz pouco tempo. E a Márcia Pompeu, para mim, ela era a grande referência dessa discussão sobre o teatro e comunidade, né? Dessa maneira de eu não conheci ela pessoalmente, mas eu já vi uns vídeos dela, eu acho ela e os escritos dela, achava ela espetacular, assim, uma pessoa com muita capacidade de conexão com a comunidade, né, com as populações, com as periferias e tudo. E a nossa outra grande referência era o Paulo Freire, sem dúvida, e essa ideia de educação popular. E nas nossas práticas, a gente fez algumas discussões, umas 2 ou 3 reuniões, que era para discutir o teatro comunidade e discutir educação popular. A gente leu um livro inteiro do Paulo Freire, a gente leu alguns textos da Márcia Pompeu para poder fazer a discussão exatamente sobre o que é essa aproximação com a comunidade, uma aproximação que a gente não o Paulo Freire tinha um pouco essa ideia de educação popular, que me parece muito forte, que é essa ideia de que a educação popular não significa a gente fazer uma metodologia de educação para ensinar coisas para o povo, para segmentos populares. É a ideia de que os próprios segmentos populares têm a sua maneira de aprender, têm a sua maneira de ensinar, têm o seu processo educacional. E o que a gente tem que fazer é se aproximar desse processo, entendê-lo e colaborar com ele de alguma forma, né? Fortalecendo um processo que já existe. E o nosso projeto tinha muito essa ideia. Quando a gente pensava ele presencialmente, eu viajava numas ideias de tipo assim, cara, a gente vai chegar no bairro, a primeira coisa que a gente tem que fazer no bairro é a gente entender como o bairro funciona. A gente tem que saber assim, qual é o boteco que fica cheio às 6 horas da tarde, quando a galera está voltando do trabalho e para ali para tomar uma cerveja antes de ir para casa, né? Tem uma praça onde a juventude se reúne para andar de skate. Ou seja, qual é a vida dinâmica que tem ali, né? Tem uma escola, a escola geralmente é um negócio que tem uma importância muito grande no bairro, então tinha essa ideia de se conectar com a vida efetiva do lugar. Era quase como uma ideia de tentar encontrar onde existe teatralidade no cotidiano de uma determinada comunidade, para que a gente pudesse, de alguma forma, trabalhar com essa teatralidade. Acho que o Galo fez um gol.
O Galo deve estar ganhando, mas enfim. Aqui em Ouro Preto ainda não fez, não. É que o jogo está sendo aqui. Se abrir aqui, vai fazer conjunto com aqui. Mas, enfim. Então, era quase como essa ideia de encontrar a teatralidade do bairro para que isso pudesse trabalhar de alguma forma. Parece eu que acho alguém está morrendo. Que a gente continua aqui trabalhando firme. O mundo tá... Chegou aqui agora. Parece que alguém está morrendo, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Aí era essa ideia de trabalhar com essa teatralidade de alguma maneira, de alguma forma, através de oficinas. Então, era uma coisa, a gente tinha muita perspectiva de muito mais a gente aprender o que era a teatralidade do bairro do que ir lá ensinar o que é teatro. Ó, isso aqui é teatro, né? Então, esse aspecto para a gente era muito importante. Agora, tem esse outro aspecto que você falou. Eu acho que você tem razão com relação à FAMOP. A FAMOP era uma entidade que eu não conhecia muito, mas a primeira vez que eu pensei assim, de como se aproximar, eu pensei assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar as entidades. Eu sou uma pessoa que a gente, dentro do projeto, a gente chegou até a ter algumas discussões sobre isso, né? O que é a fazer política, não fazer política, o que é essa coisa de você ter entidades representativas, porque hoje em dia, às vezes, existe uma resistência muito grande a qualquer tipo de representação. É quase como se você colasse a ideia da representação, a ideia de alguém que quer se colocar acima dos outros, ou sei lá, né? É uma discussão mais longa. Mas a FAMOP é uma entidade absolutamente impressionante. Eu não sei se, ao decorrer do nosso projeto, as pessoas que fizeram parte do projeto, as e os estudantes, eu estava aqui pensando em falar com o né? Mas aí eu lembrei que estudante já é. Então, as e os estudantes fizeram parte do projeto. Talvez eu acho que eles não tenham dimensão do que é a FAMOP, né? E qual a importância que a FAMOP tem, porque a FAMOP ela realiza muita coisa na cidade, ela está metida em tudo quanto é tipo de projetos ali, de coisas na Assembleia Legislativa, ela está o tempo inteiro acompanhando lá, ela tem uma atuação muito boa, e é como você disse, eu acho uma galera extremamente politizada. Não é uma conversa que a gente às vezes tem essa noção, né, da associação de moradores, às vezes como uma coisa, uma rininha de coisinhas pequenas. Então, eles têm uma visão, na minha opinião, muito ampla sobre a cidade de Ouro Preto, sobre as relações econômicas e políticas envolvidas, por exemplo, com a Vale, né? Então, eles são muito amplos, eu acho isso muito legal. Considero que a nossa relação com eles deveria ter sido melhor. Eu acho que se tem um ponto negativo com relação a essa coisa da fama, é que a gente deveria ter tido uma relação maior com eles. Pensando nessa ideia da gente entender o outro, né, da gente talvez romper, acho que a gente não conseguiu estabelecer a melhor relação possível com eles, porque eles abriram portas para a gente, eles falaram, colocaram a gente em contato com algumas pessoas das comunidades, mas efetivamente eles participarem do dia a dia dessa conversa e tal, é que também tem dificuldades, porque eles têm outras prioridades, né? Talvez eles não tenham saco também de ficar sentando com a gente, conversando sobre as elucubrações do teatro e tal. Talvez não seja essa a contribuição que eles têm a dar, não seja essa forma de se relacionar com eles, mas acho que talvez uma aproximação com eles maior seria mais positiva. Eu tive uma reunião, né, com o presidente da FAMOP há pouco tempo atrás, agora no final, reafirmei para ele a nossa ideia de manter o projeto. Ele é um cara muito bacana, muito aberto, o Luiz, e ele falou que aceita e tudo, mas ele falou para a gente que ele achava que o projeto, que a FAMOP ajudaria mais se o projeto fosse realmente presencial no ano que vem. Ou seja, de alguma maneira, ele meio que deu um toque falando assim, a FAMOP ajuda, mas tem que ser presencial. Eu acho que essa dinâmica aí da internética virtual, não sei se a FAMOP...
porque é isso, eles estão presentes mesmo, né? São as comunidades que, apesar da pandemia, continuaram tendo que conviver, trabalhar, pegar ônibus, enfrentar, né? São as comunidades mais empobrecidas. Então, e é isso, acho que eu fico falando também demais, fico muito empolgado, eu gosto muito dessa visão que o Hugo traz, dessas opiniões que o Hugo traz, então, é isso. Na verdade, eu confesso para vocês que, para mim, é um pouco essa conversa que a gente tinha que ter, entendeu? Eu estou muito satisfeito assim, com as falas de todo mundo, as conversas, as opiniões. Estamos agora exatamente completando 1 hora, mais ou menos, da nossa conversa. A gente começou, na verdade, às 19h10. Sei lá, se vocês quiserem falar alguma coisa aí de despedida, talvez, para a gente também não alongar muito a nossa conversa e a gente poder ir torcer para o Galo. Eu abro aí para que a gente possa dar uma. Se vocês quiserem, obviamente, a gente pode continuar, mas eu acho que a gente fez 1 hora de conversa, se estiverem a fim de falar mais e tal. Estejam à vontade. Acho que se o Hugo quiser contribuir, é bom, né? Se a Juliana quiser falar mais alguma coisa, hoje eu realmente estou para receber, né? Para aprender, e eu acho que já a visão que eu já tive do projeto está super positiva, eu já estou vendo que tem muita possibilidade, é uma caminhada ainda que tem que, né, desenvolver, e já com as perspectivas que foram desenvolvidas, então estou aqui mais para ouvir mesmo, continuar o diálogo com o Hugo, conhecer mais as meninas, né? As garotas, as mulheres. Então, estamos aí. Então, eu só queria falar mais uma coisa, curta, prometo que não vai demorar muito, que é o seguinte, é o tema, né, que vocês pegaram, porque depois eu fiquei pensando que eu não podia deixar de falar isso, que vocês pegaram aquele ponto nevrálgico, assim, das comunidades de Ouro Preto, né, que é a pessoa que é da cidade, mas que vê uma cidade que é virada para fora, assim, né? Bom, é uma cidade que tem uma história de poder imensa aqui dentro, que ela é carregada, né, com essa memória, é evidente nas ruas, né, o fato de ser uma cidade de patrimônio e de mudar menos, né, do que outras cidades, né, porque muda, né? Mas muda menos, né? Ou às vezes até tem a coisa da maquiagem, assim, né? Tem que fazer, pode mudar, mas vai mudar conforme o estilo do século XVIII, né? Você pode fazer sua casa naquele lugar ali, mas coloca um telhadinho colonial para não ser, você não está falseando, mas também não está interferindo no ambiente. Mas, enfim, isso, né, desse tipo de cidade, né, de ter esse atrativo turístico e de muitas vezes ser virada para fora, é virada para um capital externo da mineração, né, você tem que atrair esse capital externo para trazer emprego, mas só que assim, o ônus às vezes é maior do que a quantidade de emprego que traz, né? Às vezes as comunidades ficariam melhor fazendo agricultura familiar do que extraindo minério, né? Porque pelo menos é mais sustentável, é a longo prazo, o minério acaba, enfim, né? E a agricultura é uma coisa positiva enfim, a gente precisa do minério, senão a gente não estava nem aqui se comunicando também, né? Mas assim, então eu acho que vocês chegaram numa temática que é um ponto nevrálgico, né? O que as pessoas de Ouro Preto dizem, e elas dizem muito, né? Todos esses que vocês entrevistaram têm um lugar de fala em Ouro Preto, tem um lugar de fala, tem uma posição, né? E aí eu acho que por meio dessa temática a escolha dessa temática foi uma garantia de sucesso também, contribuiu para o sucesso do trabalho junto à comunidade, né? Uma escuta sensível sobre esse aspecto, e a forma como vocês apresentaram deixou esse aspecto claro, né? Qual que é a voz que vem de dentro de Ouro Preto, que é a voz que não é a voz
de atração do turista, mas uma voz, assim, um movimento interno que quer se mostrar, né? Que quer ter sucesso, ter um modelo de sucesso aqui dentro, construir uma própria referência, né? E às vezes eu fico viajando assim nas cenas, né? Nas cenas artísticas e culturais, vamos dizer, um grunge de Seattle, por que surgiu o grunge em Seattle e depois se espalhou para o mundo, né? Uma cena local que as pessoas criam, tem uma energia local e que sai, né? Assim, o Mangue Beach, né? O Mangue Beach, fantástico, a Motown também, né? E a gente tem assim, em vários lugares do mundo, tem até o pop coreano, mas eu não sei, pop coreano não sei como que é a história, não. Mas eu não sei se assim, surgiu de uma comunidade ou se é um evento criado por uma indústria, né? Isso daí eu não sei. Mas assim, existe isso ao redor do mundo, né? E Ouro Preto parece que tem essa energia para as pessoas aqui em Ouro Preto, porque é uma cidade cosmopolita, que tem muito as pessoas aqui, o Douglas fala isso muito bem, né? Ele tem contato com pessoas de fora o tempo inteiro, as ideias circulam em Ouro Preto, mas ao mesmo tempo parece que tem uma outra força que não deixa a coisa explodir, né? O próprio Outro Preto, que o Douglas é um dos mentores, né? Talvez o principal, né, desse movimento, Outro Preto. Tem o do Veloso, que é meu colega, né? Meu colega técnico e engenheiro, e que trabalha essa coisa da memória dos trabalhadores escravizados em Ouro Preto, né? E que tem uma produção muito consistente. Tem uma galera que tem uma produção consistente nesse sentido. O próprio Luiz, da FAMOB, ele está querendo trazer o negro para Ouro Preto, tem uma seccional aqui, tem uma seção do negro aqui, não sei se ele chegou a conversar sobre isso, mas a questão étnico-racial é importantíssima aqui na cidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue eleger uma pessoa, né? Vamos dizer, eu concordo com o que você falou da representação, né? Essa discussão da representação é complicada, mas assim, você ter sempre uma representação que é branca, sabe? É difícil isso, assim, é difícil demais entender essa realidade, né? Qual que é essa força que tem? Parece que tem realmente uma energia que não deixa a coisa andar. E essa temática, então, vocês trabalharam ela muito bem, né? No exercício da montagem, né? E no exercício da entrevista também. Então, eu queria ressaltar esse aspecto aí, para não deixar de falar, né, que é um outro ponto. Eu acho que aí eu acho que eu completei tudo, e eu só agradeço aí o convite de vocês, e vida longa à Escola de Teatro Político. Eu acho que tem muita contribuição a oferecer aqui em Ouro Preto, talvez a Mariana, no futuro, e é isso. Gente, então é o seguinte, eu queria agradecer muito as palavras do... Letícia, você vai falar? Pode falar. Não queria não, é porque foi muito bom. Eu tenho muito essa perspectiva de algumas visões de Ouro Preto, e, né, o Hugo nos traz aí um histórico, né, uma memória aí vai dando mais ideias também. Obrigada, Hugo, foi muito bom ouvir isso, porque eu também tenho essa sensação de alguns lugares, tipo assim, né? E aí, como quebrar esses paradigmas? Estamos juntos, estou ligado. Obrigada, Ernesto. Pode falar. Eu queria agradecer muito a presença do Hugo, queria agradecer a presença também da Letícia, Juliana, que acompanhou a gente aí. Essa situação da internet é uma situação braba. A gente está recebendo aqui pelo nosso grupo no WhatsApp a Marina, que estava presente com a gente, dizendo que sem condição de manter o acesso. Mas, olha, agradecer demais, viu, Hugo? Eu acho que realmente essa sua última fala também trouxe essa dimensão, assim... Eu sou uma pessoa, eu comecei a fazer teatro por causa do Mangue Beach, eu acho, sabe? Não comecei a fazer teatro, mas eu acho que eu tomei a decisão de fazer teatro por causa do Mangue Beach. E aí, quando você lembrou essa coisa do grunge, eu relembrei para mim, o Chico Sainz era um cara muito foda, assim, né? Não sei se... Eu vi o Chico Sainz, eu vi ele no show, eu tive essa oportunidade com 15 anos.
Eu assisti 2 shows do Chico Sainz. Opa, mas Mas o show enfim. que eu vi tinha Chico Sainz, Planet Hemp, o Rapa, todo mundo novinho. Aí você humilhou, aí não é assim. Mas, assim, você falando isso, eu acho que tem isso, né? Você falou, a potência de Ouro Preto é um negócio incrível, e acho que a gente tem que estar, de alguma maneira, contribuindo, né, com isso aí. A gente tem que estar, de alguma maneira, envolvido, porque já imaginou se estoura um negócio com essa potência, né, de Ouro Preto, em Ouro Preto? Acho que a gente tem que estar nesse movimento. Enfim, eu acho que teve 2 entrevistas para mim que foram muito marcantes. Todas as entrevistas foram muito marcantes, mas o David, ele falou uma coisa sobre... Eu sempre lembro isso. O David falou assim, que existem 2 Ouro Pretos, né? A Ouro Preto, que seria, digamos assim, uma cidade moderna, a Ouro Preto é a periferia da cidade, é onde ele mora, onde os pretos moram, né? Onde as populações oprimidas moram. E existe o centro histórico que é a Vila Rica, que é um pouco isso que você falou, né? Esse local que quer preservar uma história que talvez não seja exatamente essa, que a história também tem que ser discutida e tal, né? O que é a cidade. E a gente encontrou a Índia, né? Que é uma artista de Ouro Preto, incrível, uma poeta, uma rapper, uma musicista, uma pessoa agitadora cultural legítima da periferia de Ouro Preto, e ela completou dizendo que ela achava que tinha 3 Ouro Pretos, porque além dessas 2 ainda tinha a bauxita, que é muito interessante que ela falou, porque ela acha que a bauxita está se tornando uma coisa que é diferente dessa coisa, tanto da periferia quanto da Ouro Preto, quanto da Vila Rica, né? Tanto da Ouro Preto periférica quanto da Vila Rica. E essas análises que essas pessoas são essa sociologia no altíssimo nível, na minha opinião, sabe? Ou seja, essa capacidade de refletir sobre a sua própria situação é algo que foi algo que nos impactou, né? E acho que a gente é isso. É só para dizer que realmente a gente tem que construir uma potência maior na cidade de Ouro Preto, não é uma potência maior na cidade de Ouro Preto, contribuir com essa potência que já existe, porque Ouro Preto pode ser um negócio muito bacana, assim, né? Enfim. Agradeço a presença de vocês aí. É muito bom ouvir vocês. Não, é porque é a sabedoria da filosofia do povo mesmo, da comunidade, né? Tenho pensado muito isso. Aí eu lembro, enfim, das minhas referências também. Então, assim, eu fico muito feliz, assim, de pensar que, né, vou pegar esse bastão, essa travessia do Ernesto, mas que quando você voltar, Ernesto, talvez a gente possa, né? Enfim, estou com perspectivas boas, então, com muito carinho, com muito afeto, com muito respeito, né? Muito respeito. Obrigada. Eu queria, então, finalizar aqui a nossa conversa. Eu também, Letícia, o convite a você é porque a gente tem um respeito também gigante por você, viu? Eu acho que você tem feito um trabalho nessa área aí de mobilização das mulheres dramaturgas, diretoras, né? Toda essa eu acho que você... Eu estou falando isso, eu tive agora uma aula à tarde da pós-graduação, com 2 pessoas que... Assim, eu estou dando aula para uma turma que são 5 pessoas, 4 queriam ter você como orientador. Você é a grande referência delas, assim, né? Em áreas diferentes, iluminação e essa questão do feminismo na presença das mulheres no teatro, todo mundo querendo... Mas é só um tempo, eu acho que a gente cria fissuras no conhecimento, e para mim a gastronomia, ela está junto com a arte, sabe? Era uma necessidade no momento, e só faz mais um ano. Né? Eu acho que eu só tenho 43, aí o próximo ano eu volto para a pós com muito carinho, mas sempre contribuindo também. O Alex Beg me pediu para fazer prova de espanhol, né? Co-orientando a Marina. Eu acho que é tudo uma rede, assim, e agradeço muito, porque eu fico pensando, quando vocês falaram aí, eu já pensei em trazer Black Josie, que é uma musicista, ela é DJ, ela tem 30 anos de trabalho, e ela trabalha na comunidade aqui de Belo Horizonte. Então, eu fico pensando aqui como trazer essas pessoas, às vezes, para dialogar com a gente, sabe? Já estou pensando em redes aqui.
Então, mas O- obrigada o- pela confiança. São o Dom- 270 diretoras, né? O livro vai sair semana que vem. Ó, mês que vem, ano que vem. Se Deus quiser. O Douglas fazia um evento chamado Potência da Periferia. Não fez, né, um ano, porque aí Tô o outro anotando ano tudo isso. já não teve, né? O Douglas, o entrevistado aí, Potência da Periferia. E aí, durante o Festival de Inverno. É um evento que deu um pega, assim, e que seria viável trazer, né, essa moça Tudo. para... Hugo, eu vou ficar juntinho. Vou ficar te pedindo as coisas de Mas conselho. eu posso falar, eu não produzi, né? Quem produziu Não, foi mas o é Douglas. direcionamento mesmo, Mas, é sugestão. mas aí, trocando uma ideia com ele, dá para produzir, é possível, Olha né? só. Durante o festival. É viável. De vez em quando eu vou pedir conselho para a Ernesto também, só não quero atrapalhar, né, o momento merecido de licença. Tem uma sede aqui em Ouro Preto por trocas nesse sentido, para fazer musicais e poéticas e de artes plásticas também. Nossa, Acho coisa que boa. tem uma. Aliás, uma coisa que. Perdão, já estou extrapolando, mas assim, a gente tinha. Tem na política de cultura da UFOP, no texto aprovado, não sei se vocês leram, a possibilidade de trazer pessoas para fazer residência também. Sim. Né? Tem que lembrar dessas coisas, a gente sabe, mas informação. Então é o tipo da coisa que tem que pleitear, né? Tem que fazer, fulano de tal, artista aqui, assim, a gente queria chamar para fazer uma residência aqui em Ouro Preto, mas vai fazer no campus, quem sabe faz também na periferia, né? Isso aí você já me dá uma ideia de pensar uma residência, por exemplo, com Nissagé, Fernanda Júlia, que trabalha com teatro candomblé em Alagoinhas, e ela também trabalha com as mulheres de comunidade, e é uma grande diretora, né? Então, eu fico pensando em ter essas trocas, mas eu acho que, volto à sua fala, né? Vamos caminhar nos bares, nas praças, para ver já a sabedoria que já existe, né? E aí se conectar com o que já está. Eu acho que a questão é o nome, né? Eu gosto muito do nome, parabéns, a voz dos pertencentes, né? Aqueles que habitam. Então, eu acho que tô junto. E tem a questão do tempo, né? Eu acho que é fundamental, porque para você ir e ficar observando, para você ser observado dentro de uma comunidade também, para as pessoas te sacarem, para alguém chegar conversando, isso daí leva tempo, né? Não é um trabalho de 6 meses, como foi da Mostra, 5 meses e um de para elaborar. Não é um trabalho tão a curto prazo, né? Tem que ser um trabalho muito muito lento. Muito lento e cuidadoso o tempo também. da dilatação do tempo, né? Sendo um pouco redundante. E a gente precisa, para garantir a qualidade, para manter a qualidade do trabalho, a gente precisa cobrar essa possibilidade de ter o tempo. Aí que você falou, né? Não adianta chegar com a proposta pronta, assim, a artista que trabalha com essa pegada aqui vai ser perfeito. Você viu isso, né? Mas a comunidade tem que ver. Exatamente. Né? Então aí você vai devagarzinho, você vai conhecendo, mostra, né? Você mostra uma pessoa ligada à capoeira, por exemplo, às vezes tem um pega, né? Às vezes tem um público que vai querer ter uma aula com a pessoa, a mulher ou o homem que joga capoeira em tal lugar, assim, que tem, né? Eu acho que tem que ser construído em conjunto. A gente tem referência, a comunidade tem referência, outras pessoas têm, e aí a gente mistura tudo e isso leva tempo. Né? Isso leva tempo. Mas, nossa, muito bonita a sua contribuição. Eu agradeço muito ouvi-lo. Gente, é isso. Agradeço a vocês. Foi muito bacana ter a troca com todo mundo. Vou encerrando por aqui. Obrigado, gente. Tchau, gente. Tchau, até. Beijo, gente. Parabéns para todos vocês, viu?